Bom, galera, depois de dar uma visão geral aqui das diferenças, né, entre os dois métodos para criação de sombra, eu vou falar agora das configurações aqui do buffer, ok? Eu já falei aqui do Ray Trace, né, quando eu falei da sombra com a lâmpada point. As configurações aqui são iguais, tá bom? Porque o método é o mesmo, né? Você tem aqui a suavização, a amostragem, o método de suavização, a cor da sombra, enfim. Então agora eu vou falar aqui das configurações do buffer, né? Você tem aqui a cor também da sombra, ó. Você pode trocar. Vou colocar aqui um azul aqui bem escurinho, ó. Eu vou fazer um render aqui agora. Eu estou com o menu aqui, ó. Clica fora e faz o render, né? Eu vou diminuir aqui um pouco a suavização da sombra. Vou colocar aqui 3 e 3, que são os valores padrão, né? Bom, as duas opções aqui eu já comentei, né, da suavização e a amostragem. É a mesma coisa aqui do Ray Trace, tá bom? Agora eu vou falar aqui das outras. E de início, galera, eu vou começar falando aqui do Clip Start e o Clip End. Porque é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no Wireframe, vai dar para vocês verem melhor. Quando você ativa o Buffer Shadow, ela coloca uma linha aqui central, ó, na direção da luminosidade. Ó. Se eu tirar para o Ray Trace, ele remove a linha. E quando eu ativo aqui o Buffer Shadow, você tem essa linha. Ela aqui indica a atuação do buffer para a criação da sombra. Então você define aqui o Clip Start, onde ele começa a atuar, e o Clip End, onde ele termina. Bom, se você começar aqui e diminuir o Clip Start, ó, né, ele vai diminuindo aqui, ó, fazer um render. O que acontece é o seguinte, tudo que está abaixo aqui, ó, dessa linha, né, o que tiver dentro dessa área aqui, não vai projetar a sombra. Então, se eu aumentar o Clip Start mais ou menos aqui, ó, nessa região, o que acontece? Essas áreas, ó, não vão projetar sombra. Então, se eu fizer um render aqui, agora, ó, faço um outro render, ó, você vê que ele só está pegando uma certa parte aqui, ó, a parte inferior do cilindro, ó, removeu a sombra projetada da esfera, né, ó, removeu um pouco da sombra aqui, ó, do olho da Suzane, ok? Se você aumentar mais aqui, ó, deixar tudo ali embaixo, se você fizer um outro render, ó, já removeu a projeção de sombra dos outros objetos, tá ok? Então fica atento aí com isso também. Então eu vou aumentar só um pouquinho mais aqui, ó, né? Porque se você não tem nenhum objeto aqui, ó, você pode diminuir aqui o Clip Start para diminuir um pouco, né, a área de cálculo para projeção da sombra. A mesma coisa agora aqui no Clip End. Só que com o Clip End, ó, tudo, se você diminuir, tudo que tiver aqui abaixo dele vai ser preenchido com a cor da sombra, tá bom? Então, se eu fizer o render agora aqui no slot 3, ó, você vai ver que tudo que está aqui abaixo, ó, fica com a cor da sombra, tá bom? Certo? Então, ficar atento aqui com isso, principalmente com o Clip End, porque às vezes você acha que passou aqui dos objetos, ó, vai fazer o render. Só que olhando aqui atrás, ó, prestando atenção aqui, ó, você vê que ele está cortando, ó. Imagina aqui essa borda, ó. Certo? Ó, ele está cortando esse pedacinho. Então, ficar atento aqui com isso, ó. Vou aumentar um pouquinho mais. Agora eu vou fazer o render. E tá lá, ó, ele já recuperou para mim. Essa bordinha aqui é porque a borda do cone, né, ó, tá alcançando ali, ó. Ok? Então, quando eu estiver usando o buffer, ficar atento aqui com essas duas opções. Tá ok? Vou só subir um pouquinho mais aqui e deixar isso daqui assim. Bom, galera, feita a observação inicial aqui com Clip Start e Clip End, agora eu vou falar aqui das outras configurações. Ó. A gente tem aqui os tipos de buffer, né, para a criação da sombra. Como os métodos possuem algumas configurações iguais, eu vou começar falando aqui desse Classic Halfway, tá bom? Então aqui em cima você tem o tipo de filtro. Esse tipo de filtro está relacionado aqui com as bordas da sombra. Você pode deixar a sombra um pouco mais definida ou mais desfocada. Enfim, né, as mesmas configurações aqui, ó, que a gente tem no render anti-aliasing aqui, né, você pode deixar os objetos com as bordas mais destacadas, né, mais nítidas ou mais desfocadas. Enfim, aqui com a lâmpada é a mesma coisa, só que para a borda da sombra. Enfim, temos aqui a suavização, né, que eu já comentei. Se você quer deixar a sombra suavizada, você escolhe aqui um tamanho, por exemplo, aqui 10, né? Você faz agora um render aqui, por exemplo, no slot 1, ó. Né, sua sombra fica bem suavizada e ela fica com isso daqui, ó, porque você está precisando de mais amostragem. Então, para melhorar um pouco a qualidade, aumenta aqui a amostragem da sombra, ó, faz o render, já melhora um pouquinho, né?
Enfim, aí você pode pegar aqui o filtro, ó, por exemplo, colocar aqui o Tint, fazer aqui no slot 2, ó. Eu vou fazer um render. Você pode ir notando aqui ó, nas diferenças, ó, com Box e com Tint. Com Tint você tem uma definição um pouco maior, ó, né? Com o Box já está uma transição mais alta. Enfim, né? São só pequenos detalhes aqui. Aí agora eu quero falar para vocês do size aqui do buffer, né? Que está relacionado com a resolução do buffer. Imagina o seguinte aqui, ó. Você tem a região aqui do buffer, né? Para a criação da sombra. E essa região tem uma resolução. Né? Então, assim como ocorre com imagens, né? Baixa resolução, você tem uma qualidade menor, né? Dos detalhes. Uma resolução maior, você tem uma qualidade maior também, né? Com mais detalhes. Ok, então, se você diminuir aqui o valor do buffer, aqui, ó, diminuir aqui no máximo, 512, você tende aqui a ter sombras mais quadriculadas, né? Principalmente aqui nas bordas. Porém, eu não sei se houve alguma melhora aqui nessa versão, ou se é alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Que quando eu faço o meu render, ó, eu não noto nenhuma diferença aqui. Tá? Então, só para vocês notarem algumas coisinhas, ó, eu vou diminuir um pouco a suavização aqui. Ó, vou colocar 3 e 3, que eram os valores padrão aqui. Tá? Vou fazer o render novamente. Aqui, ó. Beleza. Bom, olhando aqui, ó, com a resolução baixa aqui mínima, você vê que a sombra ela não está acompanhando bem aqui a borda retinha do meu objeto. Ó. Você vê que tem algumas coisas meio aleatórias aqui. Né? Então você pode corrigir isso, aumentando aqui o tamanho do buffer. Vou colocar aqui 2048, uma potência de 2 também. Ó. Fazer um render no slot 2 para a gente comparar. Ó. O antes, olha lá, ó. E o depois, aqui já ficou um pouco mais definido. Você pode aumentar aqui o buffer ainda, é 4096. Fazer um outro render aqui, ó. Agora já ficou bem mais definido do que antes, ó. Você vê que as bordas aqui sofrem bastante alteração. Ok? Só que conforme você aumenta o tamanho do buffer, né, ele vai usando mais memória aqui. E o que você pode fazer para contornar o problema é usar aqui um buffer baixo, 1024, e aumenta um pouco mais a suavidade. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 e a amostragem 6, por exemplo, aqui, sei lá. Fazer um outro render aqui no slot 2, ó. Você quase não nota muito isso, tá bom? Enfim, e aqui por último, ó, você tem aqui a amostragem desse buffer, né? Depois de você configurar o buffer, você pode ter uma amostragem para ele. Geralmente você aumenta essa amostragem quando você tem objetos finos na sua cena, por exemplo, como grama, partículas, né? Para interagir melhor. Quando você tem objetos grandes aqui, uma amostragem do buffer já é mais que suficiente, né? E também, se você aumentar a amostragem dele, você vai aumentar o consumo de memória e tudo mais, né? Ficar atento aí. Tá ok? Muito bem. Agora eu quero falar aqui do bias, né? Que eu ainda não falei dele. E para explicar melhor a atuação dele, eu vou falar do outro método, o clássico. Tá bom? Se você reparar aqui, ó, os dois são a mesma coisa, tá bom? Só que essa versão aqui é uma versão melhorada, né, do clássico, ok? Porque é o seguinte, ó, usando esse método aqui, se você diminuir aqui o bias e fizer um render, aqui, ó, você tem alguns problemas, ó, com algumas linhas, né, padronizadas no seu objeto. E isso você corrigia aumentando aqui o valor do bias. Ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Vou fazer um render no slot 2. Ó. Não, já melhorou bastante. Aqui, ó, com bias 0, né? E agora aumentando o bias. Só que conforme você aumenta muito aqui esse valor, ó, acho que o máximo é 5 aqui, ele tende a deslocar um pouco as sombras em determinados locais. Não sei se aqui dá para ver, acho que aqui não interfere, sei lá. Então, o que acontece, né? É que agora eles criaram aqui o novo método, o Classic Halfway, já é uma versão melhorada do método clássico, né? Então você não precisa usar valores altos, né, do bias. Se eu zerar o valor do bias, ó, no slot 1, eu faço meu render, você vê que eu nem tenho muitos problemas aqui com linhas, né? Mas dependendo do caso, a suavização da sombra e tudo mais, esses problemas podem aparecer, então você aumenta o valor do bias para corrigir, né, essas linhas tracejadas. Tá ok?